De assunto, o vírus Mpox voltou ao noticiário após novos registros em estados brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, o país contabilizou mais de 2.000 casos. Em 2025, mais de 1.000 notificações. Agora, neste ano de 2026, nós estamos em fevereiro, já foram registrados 46 casos oficiais. Sobre os cuidados para a prevenção, nós vamos conversar agora com o virologista Paulo Eduardo Brandão. Paulo Brandão, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. O que pode caracterizar a Mpox como doença e qual a diferença dela de outras infecções virais? Bom, a principal diferença é o modo de transmissão. Você precisa ter um contato muito próximo, de pele a pele, com as pessoas para se transmitir, né? Então, como mostra aqui a imagem, esse é um tipo de lesão. As pessoas que têm essas pústulas, essas bolhas, né, são as pessoas que mais transmitem. E o contato é muito direto. Se eu pensar em Covid, por exemplo, ou em gripe, a transmissão não é assim. A transmissão é um pouco mais respiratória, né, com alguma certa distância, mas não é tanto como esse modo, como a Mpox, né? Agora, quais são os principais sintomas? Ela começa como uma síndrome gripal, então bem específico, febre, dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta. E aí a pessoa pode começar a ter manchas na pele, pode começar no rosto, vai se espalhando pelo corpo, e essas manchas começam a virar bolhas, crostas, e essas crostas acabam caindo. Nós precisamos nos preocupar aí sobre riscos do Mpox se tornar uma epidemia? Não, o principal é que ele não se transmite tão bem. Assim. Cada caso é importante, a gente vê uma subida nos casos de vez em quando, mas uma pandemia é improvável, porque ele não é um vírus que se transmite tão bem, entendeu? Ele precisa ter um contato muito próximo das pessoas. Agora, por que esse vírus, né, chamado de vírus da varíola do macaco? Essa é uma história interessante. Nos anos 50, na Dinamarca, ele foi isolado num macaco, né? Mas o fato é que ele vem de roedores da África, né? Esse macaco veio da África, pegou de um roedor selvagem lá e acharam pela primeira vez nele, né? Essa é uma doença endêmica na África, há milhares de casos em várias décadas, né? E é uma doença negligenciada lá. E começou só a ter importância mesmo, ou melhor, mais atenção, quando começou a afetar a Europa e a América. Agora, eu te pergunto o seguinte, quais são as medidas de prevenção mais eficazes para reduzir aí a transmissão da Mpox em grandes eventos, por exemplo? Bom, o modo de transmissão mais importante em grandes eventos é contato com feridas ativas de pessoas que têm Mpox, certo? E o modo importante de transmissão é a via sexual, né? O contato da região genital, anal, perineal, né? De pessoas com feridas nessas áreas com outras pessoas. Aí é o mais importante, né? Então, o fundamental é a pessoa que tem alguma lesão, alguma suspeita, que procure um serviço de saúde para confirmar ou não o seu diagnóstico e fazer o tratamento sintomático, já que não há um tratamento específico. Agora, é importante uma advertência a pessoas imunodeficientes, às crianças e gestantes, né, professor? Sim, sobretudo imunodeficientes, e para essas pessoas com imunidade baixa se tem uma vacina, então para elas se reserva a vacina, né? E essas são sempre as faixas mais amplas, mais dos extremos, as pessoas imunossuprimidas são as mais suscetíveis, porque não conseguem combater a infecção tão bem como nós, assim, né? O fato de aglomeração que aconteceram recentemente, nesses blocos de carnaval, é um ambiente propício à propagação, né? É um ambiente propício e, como tem um período de incubação de até 21 dias, ou seja, desde a infecção até os sintomas, a gente pode ver nas próximas semanas um aumento de casos que vai se formando agora, logo depois do carnaval. As pessoas estão em incubação e podem apresentar sintomas em breve, né? Então podemos ter mais um pequeno pico de casos por esse fato, né? Agora, existem tratamentos antivirais eficazes contra a Mpox ou o foco é apenas no alívio dos sintomas? Nos surtos que aconteceram em 2022, foram liberados emergencialmente alguns antivirais, mas eles não têm uma eficácia de fato. Então, o fato é que a gente não tem antiviral suficientemente bom para curar a Mpox.
Os tratamentos são sempre sintomáticos. Tratar a febre, tratar as dores, tratar os ferimentos, isolar os ferimentos para que com curativos, para que não se transmita o vírus dali, né? Então, são só sintomáticos, mas são eficientes. Ou seja, a pessoa que sentiu o sintoma deve procurar, então, um atendimento médico, né? Sim, e o Serviço Público de Saúde está capacitado para triar essas pessoas, diagnosticar e levar à terapia e ao isolamento necessário. O Ministério da Saúde tem um esquema para mapear e, digamos assim, ampliar os dados de ocorrências dessa doença no Brasil. Sim. Não é uma vigilância perfeita ainda, mas a gente tem plena capacidade de detectar os casos e conter a transmissão. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jornal do SBT News pelas informações, esclarecendo as pessoas a respeito desse surto que está acontecendo aí com um número expressivo nos 2 primeiros meses que nós estamos vivendo em 2026. Obrigado, senhor. Obrigado, até mais. Até mais.